Misericórdia. Graça e paz, irmãos. Amém? Curtiram o show? Foi bom? Mais ou menos? Está na média? Bem abaixo da média, né? Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Nós estamos aqui com um número bem reduzido. O pastor Lucão falou aqui, nós estamos no encontro com Deus. Quem ainda nunca foi no encontro com Deus? Quem ainda não foi? Levanta a mão bem alto. Uau. O próximo já está lotado, Lucão. Pastor, está lotado o próximo já. Levanta de novo as mãos. Olha aí você que já foi, olha para trás. Quanta gente você tem para incentivar para estar no próximo encontro? Dê um aplauso ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá em Juízes 6:11. Abre a sua Bíblia lá. E um homem de Deus hoje vai ser usado como um exemplo para ensinar a mim e a você como se comportar no momento difícil das nossas vidas. Tem alguém que está vivendo um momento difícil? Não precisa nem levantar a mão. Acho que ninguém está vivendo. Tem alguém aqui que está assim, ó, eu não tenho luta, eu não tenho guerra, está tudo perfeito, eu tenho dinheiro na conta, em casa está tudo bem. Tem alguém assim que está assim, uma vida maravilhosa? Tem alguém? Está perfeito, a vida é perfeita. Tem alguém? Então essa palavra é para você, é para mim também. Abre aí Juízes 6:11. Pergunta aí para quem está do seu lado. Se Deus está com você, por que você está vivendo tanta luta? Pergunta aí. Por que tanta luta se Deus está vivendo, se Deus está em você? Se Deus está com você, por que tanta calamidade? Por que tanta guerra? Por que tanta solteirice ainda, se Deus está com você? Hã? Por que você está vivendo tanta luta, se Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vence todas as guerras, está do seu lado? Eu me fiz essa pergunta essa semana, porque eu estou vivendo bastante luta, e é bom que nós estejamos vivendo bastante luta. Porque se você não está vivendo uma luta, é só você que não sabe, você está vivendo. Mas se você pelo menos percebe, quer dizer que você está atento aos sinais. E Gideão é um homem de Deus, ele vai ensinar para nós como nós devemos proceder diante das dificuldades, diante das calamidades. E existem 3 tipos de luta. Enquanto você está abrindo aí, eu vou te dar um tempo, Juízes 6. Existem 3 tipos de luta. Existem as lutas que eu e você atraímos para a nossa vida. Sabe quando você comete um erro, quando você comete um pecado e você abre brecha, e aí é uma luta que você atrai. Eu já atraí várias lutas para a minha vida por falta de sabedoria. Existem aquelas lutas que vêm para o nosso crescimento, são as aflições. Você já passou por alguma aflição essa semana? Então você está passando por lutas que fazem parte do seu crescimento. Mas existem lutas que Deus promove, que Deus tem um propósito sobrenatural, um propósito além do natural para se cumprir quando você vencer essas guerras. E é sobre essa guerra que eu quero falar com você aí em Juízes 6:11. Diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Olha que esquisito. Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Fala para quem está do seu lado: o Senhor, fala com voz de profeta, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Esse tempo que Gideão estava vivendo, a época dos juízes, foi logo antes da época do rei Saul, antes dos reis. Então o povo de Israel levantava um juiz para ser juiz sobre eles, e eles se perdiam, eles começavam a viver e fazer coisas que desagradavam o coração de Deus, e aí eles atraíam aquelas lutas por falta de sabedoria. Então eles eram atacados, eles eram assolados, eles eram devastados pelos inimigos, e aí eles caíam em si, clamavam a Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, concedia perdão a eles, e então levantava-se um líder segundo o coração de Deus. E as coisas começavam a melhorar, o povo começava a prosperar, eles começavam a vencer as guerras, porque não é porque Deus estava com ele que as guerras deixavam de existir. Mas quando Deus estava com eles, as guerras que eram travadas contra o povo de Deus, eles saíam vencedores.
Você tem alguma luta para sair vencedor aqui essa semana? Esse mês? Esse ano ainda? Tem muitas metas? Então, se você tiver com o seu coração em Deus, as guerras vão se levantar do mesmo jeito, mas você vai sair vencedor. Amém? E aí Gideão, ele estava vivendo nesse tempo, o povo de Israel, eles estavam sendo perseguidos pelos amalequitas, eles estavam sendo perseguidos pelos seus inimigos. E aí nesse tempo, os midianitas e os amalequitas, eles estavam levando o povo de Israel à miséria. Eles estavam assolando o povo de Israel e eles não tinham saídas, porque as portas de Israel estavam fechadas, elas estavam sendo bloqueadas pelos inimigos. E aí aqui diz, nesse versículo 11 do capítulo 6, que Gideão, ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, só para você ter a ideia de como estava difícil aquele tempo para o povo de Israel. O tanque de prensar uvas era um espaço fechado, um espaço úmido, escuro, e para você malhar o trigo, eles malhavam o trigo nos altos, onde tinha vento, onde tinha claridade, porque eles jogavam para cima, o vento batia no restante e só sobrava o trigo que eles precisavam. Mas ele não podia expor as vitórias e as conquistas, o alimento, o mantimento deles, porque senão os amalequitas roubavam eles. Talvez você esteja vivendo desse tempo. Você não pode postar uma vitória, uma conquista, que o povo vem atacar você, que o povo vem dizer que você está fazendo coisa que não deve, que você não tem a bênção de Deus, mas você está conquistando porque você está se esquecendo dele e só foca nas coisas dessa terra. E com Gideão estava acontecendo a mesma coisa. Mas aí algo mudou na vida dele, ele teve uma change, pastor Lucão. Estou falando certo? Change. No mundo aí as pessoas dão match, né? Com Jesus a gente dá change, a gente tem mudança, a gente tem transformação. E com Gideão aconteceu, e com você vai acontecer a mesma coisa. Assim como, você percebeu que no começo desse versículo, olha que louco. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Jorás. Onde que o anjo do Senhor estava? Onde? Sentado em cima da árvore. Fala para o cabeção aí, presta atenção. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, ou seja, ele estava se escondendo para não ser pego pelos inimigos. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Talvez hoje você esteja malhando trigo num tanque de prensar uvas, se escondendo para que os inimigos não ataquem e não roubem aquilo que Deus colocou na sua mão. Mas eu quero te dizer que se você tem o Senhor como valente guerreiro, se você está vivendo os planos, os princípios de Deus para a sua vida, o inimigo não pode roubar aquilo que Deus conquistou para você na cruz. Amém? E aí tem 5 coisas aqui que eu quero compartilhar com você rapidamente. 5 ensinamentos que a vida de Gideão pode ensinar para mim e para você. Vai no versículo 13. O versículo 13. Depois que o anjo do Senhor aparece sentado em cima de uma árvore e chama Gideão de guerreiro valente. Gideão olha para o Senhor e diz o seguinte: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contavam, quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Talvez você veio para cá nessa noite com o coração abatido como estava aqui o coração de Gideão. Gideão, ele estava tão desesperançado com a situação que o povo dele estava passando, que o próprio Deus estava chamando ele de poderoso guerreiro, de valente, de alguém que poderia salvar Israel daquela situação assombrosa que eles estavam passando. Mas o coração dele estava tão abatido que ele não estava prestando atenção naquilo que Deus estava dizendo a respeito dele. Ele só estava pensando naquilo, na sofrência dele, na dor dele, na dificuldade dele. Poderoso guerreiro. Ah, Senhor, mas onde estava o Senhor todo esse tempo? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Talvez ontem você tenha cometido um grande pecado. Talvez antes de vir para cá você tenha tentado contra a sua própria vida. Talvez você tenha desagradado o coração de Deus até 1 hora atrás. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não tem compromisso com o seu passado. Deus, Ele está projetando o seu futuro a partir de hoje. Você crê nisso? Então dê um aplauso ao Senhor. Sábado após sábado, culto após culto, nós estamos aqui recebendo palavras de Deus, e ao invés de alimentarmos as nossas expectativas
com aquilo que Deus ainda tem para fazer nas nossas vidas, nós nos encontramos como Gideão, com o nosso coração abatido, sem esperança e expectativa naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus já planejou para mim e para você. Eu e você precisamos sofrer a change, a mudança. Nós precisamos começar a crer nos planos e nos projetos de Deus, para que aquilo que nos assola, as lutas que vêm dia após dia para travar a nossa vida, elas sejam vencidas pelo poder de Deus que há em mim e você. Então para de falar sobre o seu passado. Se Deus está dando uma palavra, uma direção para você, se Deus tem sonhos e projetos e promessas que ainda não se cumpriram na sua vida, para de falar do seu passado. Eu deveria ter feito ou eu não deveria ter feito. Seria melhor se... Deus, ele tem um compromisso com o seu futuro. A partir de hoje ele decide apagar todo o seu passado, se esquecer de tudo aquilo que você cometeu, que foi contra a palavra dele, e a partir de hoje ele traça os planos e os projetos para a sua vida. Mas você não pode agir como Gideão agiu aqui no começo. Você não pode pegar essa palavra hoje e sair daqui falando: ah, Senhor, mas aquilo que a tua palavra diz é muito legal para aquele tempo, mas a minha vida está muito diferente, está muito pior do que os israelitas estavam vivendo naquele tempo. Mas eu quero te dizer que Deus tem planos, projetos e promessas para cumprir na sua vida. A segunda coisa, lá no versículo 14, diz o seguinte: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você? A segunda coisa que nós podemos aprender aqui com Gideão. Gideão estava acabado. Israel estava sofrendo um dos piores ataques, ao ponto deles malharem o trigo, que era o alimento deles, num tanque de prensar uva. Eu acredito que a maior parte daquilo que eles estavam ceifando ali ficava ali no chão, porque era úmido. Então o pó caía e ficava por ali mesmo. Ele não conseguia nem juntar tudo aquilo que ele estava peneirando. Então eles estavam vivendo um momento muito assombroso, um momento terrível. E aí Gideão, ele só ouviu as coisas que Deus fez no passado, quando tirou o pessoal do Egito, quando tirou o seu povo do Egito. Mas Gideão não estava vendo as promessas de Deus se cumprir naquele tempo. Gideão, ele não estava prestando atenção naquilo que Deus tinha para fazer naquele tempo. E talvez você e eu também não estejamos prestando atenção no mover de Deus. Deus não parou de falar, Deus não parou de fazer. Talvez eu e você não estamos em sintonia com o que Ele está falando. Talvez as guerras que você está vivendo hoje está bloqueando o seu ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus e te dar um escape para essa situação que você está vivendo. Uma dificuldade na sua casa, uma dificuldade nas suas finanças, uma dificuldade no seu trabalho, no seu empreendimento. Deus, Ele está falando a todo momento. Talvez é você que não está ouvindo o que Deus está dizendo a seu respeito. E aí Gideão, então, ele é confrontado, isso confronta a nossa racionalidade. Imagina você no pior dos momentos da sua vida. Deus fala a você: Lucas, eu vou te levantar para libertar o Brasil dessa escassez que está vivendo. Difícil acreditar, não é? Ainda que você é mais inteligente, mais forte, mais alto e mais bonito que Gideão. Tenho certeza. Mas é difícil. Imagina se Deus virasse para você hoje e falasse assim: olha, eu estou te levantando hoje como um profeta dessa nação, para trazer a transformação que o Brasil precisa. Você ia acreditar? Você ia acreditar? Responde para você, você acha que você ia acreditar? Fala para quem está do seu lado, você ia acreditar que Deus ia te levantar para transformar a situação do Brasil? E você nem está passando fome. Você nem chegou ao ponto de malhar trigo num tanque de prensar uva. E talvez eu e você viemos para cá mais desacreditados do que Gideão. Mas Deus tem uma palavra a seu respeito. Deus tem uma palavra, uma direção para você. E a palavra que Deus tem para você é: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Muitas vezes a gente está esperando Deus falar. Não, eu estou esperando Deus dar uma direção, eu estou esperando em Deus. Meu irmão, muitas vezes é Deus que está esperando você tomar uma atitude. Tem coisas na sua vida, tem guerras que já deveriam ter sido vencidas. Tem lutas que você está vivendo, que você está postergando a vitória dela. Não é porque Deus não está à frente disso. É porque talvez você não esteja lutando com as forças que você tem. E isso confronta muito a racionalidade minha e sua e a de Gideão também.
Nós estamos vivendo um desafio que é muito maior do que a gente pode suportar, que é a situação que o Brasil se encontra. No versículo 15, Gideão dá uma resposta para o Senhor. Quando ele, antes de o Senhor falar assim, não sou eu que estou te enviando, vai com a força que você tem. Gideão fala o seguinte: o meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, é o menor da tribo de Manassés. E eu sou o menor da minha família, eu sou o mais pobre da minha família. Você percebeu que não tem desculpa para você não vencer as suas guerras? Talvez você seja de fato o menor da sua casa. Talvez você se sinta o menor, o mais pobre da sua tribo, do seu bairro, da sua cidade. Talvez você se sinta assim como Gideão. E aí Deus vira para ele e fala: não tem problema, é com a força que você tem mesmo. É com essa força que você vai vencer essa guerra. Porque sou eu que estou com você, não sou eu que estou te enviando. Deus fala para você hoje: não sou eu que estou te enviando, vai com a força que você tem. Sou eu que te suporto, sou eu que te dou o suporte. E no versículo 16, diz: mas Yahvé afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fossem um só homem. Ó, tem um crente aqui que está recebendo. Pensa na luta que você está vivendo. Pensa na guerra que ainda não acabou. Você está pensando? Talvez seja um conflito interno seu. Talvez a maior luta que você não tenha conseguido vencer é dentro da sua própria mente. São as guerras interiores. Deus, ele não tem compromisso com aquilo que aconteceu até aqui. Ele só quer descobrir se você confia tanto nele quanto Gideão passou a confiar, para que através de você ele liberte um povo, ele liberte uma nação, ele liberte a sua casa, ele te dê um destino no seu trabalho, ele te dê um destino em todo o território onde você põe a planta dos seus pés. Deus não parou de agir, Deus não parou de falar. Nós precisamos estar atentos ao que ele está falando. E para que isso aconteça, vai lá para o versículo 25, Juízes 6, 25. Juízes 6, 25 diz o seguinte: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Israel estava vivendo esse momento tenebroso no cenário dele, porque o povo de Israel começou a levantar altares idólatras. Israel vivia um tempo de adoração ao Deus Baal, ao Deus com letra minúscula, um Deus que não tinha poder, um Deus que não podia nem sequer se proteger, porque nesse tempo, o povo que adorava Baal chegou para o pai de Gideão e falou: ei, seu filho destruiu o altar de Baal, traz ele aqui para fora que a gente vai acabar com a vida dele. E aí o pai de Gideão chega para eles e fala: olha, se Gideão é Deus, deixa que ele mesmo se proteja. Agora, o nosso Deus, ele não só se protege, como ele protege a mim e a você também. E ele protegeu Gideão aqui. Deus está protegendo você nessa luta, nessa guerra, nessa batalha que você está vivendo. Você não vai perecer. Você não vai perecer. Israel vivia esse tempo de idolatria, e hoje eu e você precisamos reconhecer qual é o nosso altar idólatra. Talvez você não tenha um altar de Baal em casa. Talvez você não tenha fisicamente um altar de adoração. Mas talvez tenha algumas coisas na sua vida que tenham roubado o primeiro lugar de Deus. E eu posso te dizer que tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus na sua vida, é um altar de adoração. Talvez o dinheiro tenha sido um altar de adoração. Talvez você tenha idolatrado ao dinheiro. Talvez você tenha idolatrado os seus bens. Talvez você tenha idolatrado a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Talvez você tenha idolatrado até o seu próprio ministério. Talvez você tenha idolatrado os seus pais, a sua profissão, ou aquilo que você deseja muito. Hoje é dia de você quebrar o altar idólatra. Porque perceba que Deus só começou a agir através da vida de Gideão quando ele quebrou esse altar idólatra. Porque aquele altar que foi levantado para adoração a Baal, ele regia o espiritual daquele local. E aí quando Gideão toma uma atitude de destruir esse altar, então Deus começa a agir, porque agora Gideão estava abrindo as portas falando: Deus, agora o Senhor tem legalidade aqui nesse lugar.
Agora as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a ser transformadas em Israel, porque o Deus de Israel habita nesse lugar e tem legalidade. Você quer ver as coisas serem transformadas na sua vida? Dê legalidade para o Espírito Santo. Como que você vai dar legalidade para o Espírito Santo? Quebra os altares idólatras. Eu tenho certeza que se hoje você decidir fazer com que Deus seja o primeiro lugar novamente na sua vida, buscar intensamente a presença dEle, meditar na palavra dEle, clamar a Ele e destruir os altares idólatras, Deus vai transformar não só a sua vida, mas toda a realidade que está ao seu redor. Deus, Ele não pode habitar num coração dividido. E hoje, através dessa palavra, através da vida de Gideão, o exemplo que Gideão é para mim e para você, eu vou te ajudar a fazer isso. Só depois que Gideão decidiu quebrar esse altar idólatra, que tinha a regência espiritual ali de Israel, foi que Deus começou a usar a vida dele de fato. Olha o que diz o versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Só depois que Gideão destruiu aquilo que roubava a presença de Deus da vida dele, foi que o Espírito Santo se apoderou dele. Talvez você sinta algo que eu já senti muitas vezes. A gente vem na rede jovens, você está na célula, está no culto, ou durante a sua semana, e aí você vê o irmão do lado queimando de amor por Jesus, chorando, se derramando, o pessoal aqui no altar dando a vida para fazer a adoração fluir, para clamar pela presença de Deus. E aí você vê o seu irmãozinho do lado chorando, levantando as mãos, de joelho quebrantado. Você fala, caramba, parece que é só comigo que Deus não quer nada. Parece que é só comigo que o Espírito Santo não quer me pegar e fazer uma reviravolta na minha vida. Os meus amigos, os meus conservos estão prosperando, estão crescendo, estão amadurecendo, e parece que só na minha vida as coisas não acontecem. Para que o Espírito Santo se apodere de você, para que Ele tome o primeiro lugar na sua vida, você precisa saber quais são os altares de adoração que estão levantados na sua vida, talvez até inconscientemente, e clamar pelo Senhor para que esses altares sejam destruídos e o Espírito Santo tome novamente o primeiro lugar. E aí sim o Espírito Santo pode apoderar-se de você. No versículo 26, Deus ele instrui Gideão a construir um novo altar de adoração. A única coisa que eu e você precisamos fazer é reconhecer a voz de Deus e obedecer. E essa talvez seja a parte mais difícil. Nós estávamos agora, 1 ou 2 semanas atrás, no congresso de adoração, de transformação da nação em Porto Seguro. E foi um mover tremendo, Deus falou muito ao nosso coração, nós aprendemos muito. Coisas que ainda não tínhamos ouvido, bênçãos de Deus que nós ainda não tínhamos recebido, uma unção renovada, a gente ainda está até meio bagunçado ainda, né? A bagunça do Espírito Santo é muito mais organizada do que a organização desse mundo. Deixa do Espírito Santo bagunçar um pouquinho sua vida. E aí ali, o pastor Lucas Silva também, futuro pastor Lucas Silva, estava lá com a gente. E foi a terceira vez que eu ouvi um homem de Deus, assim, uma referência na nossa nação, falar sobre os meus alargadores, os alargadores que eu usava, agora não tenho mais. Se você percebeu, eu estou com um buraquinho aqui. E já é a terceira vez que um homem de Deus chega para mim e fala, cara, vai chegar um tempo em que Deus vai te incomodar e você vai tirar esses alargadores. Eu falava, meu, o que tem a ver, né? Mas era uma palavra de Deus para mim, eu não estou falando para você tirar o seu. Isso já aconteceu há uns 3 anos atrás, eu já recebi a mesma direção de um outro homem de Deus. Quem que lembra do pastor Jonatas, que vinha pregar na conferência Gaditas, o português? Até gente de fora já tinha dado essa direção. E ele falava, cara, por que você usa esse brinco? Por que você usa esse alargador? Tira esse negócio, não precisa disso para ficar bonito. Eu tirei e também não mudou nada. Ele falou, tira esse negócio, cara, isso aí está pagando você. Ele falou, mas deixa Deus falar com você. Tá bom, vou deixar Deus falar comigo. E aí Deus não falou nada comigo.
E aí passou um tempo, depois que o pastor Jonatas falou isso, aí veio o pastor Elcio, o genro do apóstolo Renê, ele esteve aqui com a gente na última conferência. Ele falou, cara, um dia quando você for falar com o apóstolo Renê, você vai ter que tirar esses brincos. Eu falei, mas caramba, o que tem a ver? Deixa meu largador aqui. Nem é brinco, é largador, né? É mais, né, encorpado, né? Um alargador, não é um brinco. Deixa em paz. Ele falou, mas não faz nada, deixa Deus falar com você. Eu falei, eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi essa informação antes. Já me deram essa direção. Eu falei, beleza. Isso faz um ano mais ou menos. Eu falei, deixa Deus falar comigo. E aí nós estávamos em Porto Seguro agora. E aí o apóstolo Liberato, ele não falou diretamente para mim. Ele falou para o pastor, falou, olha, daqui a um tempo seu genro vai ter que tirar esse brinco. Ele vai ter que tirar esse largador. Eu falei, mas tá de sacanagem. Não é possível. O que tem a ver o meu... Lucão, o que tinha a ver meu largador, cara? Um negócio de plástico. Não tem nada a ver. Na minha cabeça não tinha nada a ver. E aí eu falei, gente, às vezes a gente quer um sinal miraculoso de Deus, como Gideão pediu, né? Deus, se a lã estiver molhada e o redor seco. No outro dia, se o lugar estiver todo molhado e a lã seca. Se o Senhor consumir a oferta que eu colocar lá, então sim eu vou fazer. Talvez homens de Deus, a sua própria liderança, seu próprio conservo, seu amigo, homem de Deus, que tem palavra de Deus para você, está te dando um conselho, uma direção. Seu líder te dá um discipulado, te fala, cara, faz assim, não vai por aqui, faz dessa forma. E aí semana após semana fala, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. E Deus está usando homens de Deus para falar com você. Eu ainda não entendi o propósito de ter tirado o alargador. Mas eu falei, o que custa obedecer? Lá atrás um homem de Deus falou que Deus ia falar comigo, e aí falou através do pastor Elcio, e aí depois ele falou que Deus ia falar comigo, e falou através do apóstolo Liberato. Falei, então está na hora de tirar. Quantas vezes você já recebeu instrução através de alguém que é homem de Deus, mulher de Deus na sua vida, e você diz que ainda está esperando uma resposta de Deus? Toda liderança é instituída por Deus, é aprovada por Deus. Talvez você esteja esperando receber um sinal miraculoso. E essa semana eu ouvi um teólogo dizendo que naquele tempo eles ainda não eram filhos de Deus e por isso eles pediam alguns sinais. E Deus se manifestava através de sinais. Mas hoje que nós somos filhos de Deus e temos a presença do Espírito Santo, nós não precisamos nos mover por sinais, nós precisamos ter o Espírito Santo habitando em nós para que então nós tenhamos a direção do Espírito e não os sinais miraculosos. Mas eu confesso que às vezes eu peço sinal para Deus. Eu falo, Deus, eu prefiro então me considerar um imaturo e pedir um sinal. Me dá um sinal. Talvez hoje é a hora de você pedir um sinal para Deus. O que eu devo fazer? Como sair dessa situação? Se o Senhor está comigo, por que tanta calamidade? Por que tanta dificuldade? Talvez seja a hora de você começar a dar ouvidos para Deus e para os homens e mulheres de Deus que Deus instituiu sobre você. E a quinta coisa que eu aprendi aqui com Gideão, que você aprendeu também, a primeira coisa é que Deus não tem compromisso com o seu passado, Ele quer transformar você a partir de hoje. Você não precisa ser forte o suficiente, mas você vai com a força que você tem e é Deus quem vai te sustentar nesse caminho. E para que isso aconteça e Deus esteja com você, você precisa quebrar os altares idólatras que tem na sua vida. E para que o Espírito Santo se apodere de você, você precisa quebrar esses altares idólatras, então o Espírito Santo vai entrar em você. E a quinta coisa é que vai ficar mais difícil. É provável que as coisas fiquem mais difíceis do que está agora. Porque para que o milagre aconteça, o sobrenatural de Deus aconteça, precisa ter se esgotado todas as possibilidades que você tinha como vencer pelas suas próprias mãos. Fica de pé no seu lugar. O versículo 2 de Juízes 7 diz o seguinte: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. É como se Deus estivesse dizendo para você: você está querendo juntar um pouco mais de dinheiro para comprar uma casa, você está se esforçando demais, trabalhando demais para comprar o seu carro, você está fazendo coisas demais, você está se importando demais com as coisas desse mundo, para conquistar, para crescer, para avançar. É como se Ele estivesse dizendo para você hoje, como Ele disse para Gideão: para um pouquinho,
acalma o teu coração, ouve a minha voz, se atente ao que eu estou dizendo. A Bíblia aqui diz que o anjo do Senhor estava falando com Gideão no começo. E esse anjo com A maiúsculo estava falando propriamente do Senhor, porque os outros versículos dizem que era o próprio Senhor falando com ele. O anjo do Senhor, como estava sentado na árvore para dar uma direção para Gideão, está aqui nessa noite para dar uma direção também para a sua vida. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai receber hoje. Se você ainda não tem uma direção para as lutas e as guerras que você está travando hoje, Deus vai te dar a direção também para isso. Se você decidir quebrar os altares idólatras hoje, Ele vai transformar a sua vida e vai realizar milagres que você ainda não contava que Deus ia agir ao seu favor. Feche os seus olhos. Comece a colocar diante do Senhor aquilo que você precisa vencer, quais são as guerras, as lutas que você tem vivido, e que você não consegue enxergar, você não consegue perceber uma rota de escape, você não vê onde você pode vencer, onde você pode se apoiar nele. Clame a Ele, fala: Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso que o Senhor me mostre o caminho, me mostre primeiro quais são os altares idólatras da minha vida. E enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, clame a Ele para que Ele mostre a você quais são os altares que precisam ser destruídos hoje, para que Ele então tome a sua vida por completo, se apodere de você e te dê a direção para vencer as suas guerras, em nome de Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Temer porque se eu estou por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. O decorrer dessa história conta que Gideão reuniu milhares e milhares de israelitas para lutarem contra aquele povo que estava desolando Israel. E aí o Senhor começa a dizer: ei, manda essa galera embora, manda outra galera embora, deixa só esses 300 aqui, porque eu vou derrotar a Midian, não é pela capacidade que você tem, mas é pelo poder que você reconheceu que eu tenho. Não é pelo seu intelecto ou pela força do seu braço, mas é porque eu sou o Deus de Israel. Deus está dizendo hoje para você: as suas guerras não vão ser vencidas por você. O que você pode fazer no natural você faz, mas se tiver difícil demais, eu sou responsável por entrar com o sobrenatural. E aí no decorrer dessa história, no capítulo 7, Gideão vai
guerrear contra eles. E diz que quando Gideão chega ali no acampamento deles, ele ouve o pessoal dizer: ei, eu sonhei que a gente estava sendo desolado pelo povo de Israel. E aí Gideão tem a certeza de que então a vitória está nas mãos dele. E a Bíblia diz que há uma confusão no meio dos inimigos, e os inimigos batem em retirada, e eles alcançam os inimigos e destroem todos eles. Eram centenas de milhares, e Gideão com apenas 300 homens venceu. Talvez você está dizendo para você mesmo: mas eu não tenho o recurso necessário, eu não tenho a inteligência necessária, eu não tenho aquilo que eu preciso para vencer as minhas guerras. Tudo que você precisa, o Senhor já conquistou para você na cruz. A primeira coisa que você precisa fazer para vencer como Gideão venceu é entregar a sua vida para o Senhor. E o primeiro desafio que eu quero fazer, e a primeira oportunidade, é para você que ainda não aceitou ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Você que ainda não reconheceu que Deus tem um plano e um projeto para a sua vida, e você quer aceitar Jesus hoje. Você que ainda não aceitou a Jesus, eu quero saber onde você está, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus? Alguém que ainda não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Que falou: Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu quero viver para o Senhor. Tem alguém? Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus? Não? Todo mundo aceitou a Jesus? Todo mundo aceitou a Jesus? Amém? Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Amém? Você já aceitou a Jesus? Quer aceitar Jesus? Corre aqui na frente então, eu quero orar por você. Vem aqui rapidinho. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte? Vai, você que está com vergonha aí parado. Se você ainda não aceitou a Jesus, é a melhor oportunidade que você tem nessa noite. Pode vir aqui. Qual que é o seu nome? Estenda suas mãos para cá. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor pela vida da Natália. Ela que está aqui nessa noite, ó Pai, entregando a sua vida para o Senhor, clamando pela Tua presença, para que o Senhor não só a visite, mas faça morada na vida dela. Venha sobre ela, Pai, com o Teu poder, com a manifestação do Teu Espírito Santo. Tome ela pelas Tuas mãos, ó Pai, e todas as guerras que ela tem travado, que o Senhor, ó Pai, ajude a vencer. Que o Senhor, ó Pai, que é o Deus de Israel, que é o Deus do Brasil, é o Deus da vida da Natália, se apodere dela como se apoderou de Gideão. E todos vão ver, ó Pai, o Teu poder na vida dela e através da vida dela, como foi com Gideão. Eu declaro que todas as bênçãos do Senhor, ó Pai, reservadas para Natália, a partir de hoje, comecem a acontecer. Porque hoje existe festa no céu, porque alguém, uma filha do Senhor, entregou a sua vida a Ti. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, e dar graças a Ti pela vida da Natália, em nome de Jesus. Amém e amém. Natália, tem um pessoal aqui muito feliz, mas tem uma festa muito maior no céu, porque você tomou a melhor decisão da sua vida. E aqui, quando a gente decide entregar a nossa vida para Jesus, você se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, com o próprio Jesus Cristo. E quando você chega nesse nível de depender de Deus, de entregar a sua vida para Ele, Deus não te entrega família, amigos como o mundo entrega aí, mas Ele te dá uma família que te ajuda a vencer as suas guerras, as suas batalhas, que está com você a tempo e a fora de tempo. Além dessa família que Deus te entregou hoje, Deus está também te entregando uma nova família. Você quer conhecer essa família que Deus está te entregando? Olha para trás. Essa é a sua nova família. Glória a Deus. Tenho 5 minutos ainda. Tenho 5 minutos? Bem? Todo mundo está vivendo uma guerra, né? Você não está vivendo em guerra, é só você que não está sabendo. Corre aqui para o altar rapidinho. Você vai colocar diante do altar aqui quais são as lutas e as guerras que você está vivendo.
E assim como o Espírito Santo se apoderou de Gideão, ele vai se apoderar de você. Comece a clamar agora, para que Deus mostre para você quais são os altares, aquilo que está te tirando do centro da vontade dele, aquilo que está prendendo a sua mente, está deixando você cativo às coisas desse mundo. Assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Pai, nós estamos aqui no altar do Senhor, totalmente rendidos ao Senhor, com o nosso coração contrito, se derramando na Tua presença, declarando que nós estamos quebrando todo altar idólatra, abandonando tudo aquilo que um dia já nos afastou do Senhor e aquilo que tem bloqueado o apoderamento do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós clamamos pelo Teu poder, nós clamamos pelo Senhor, ó Pai, para que toda guerra que tem sido travada contra as nossas vidas sejam tomadas pela Tua mão de poder, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, se apodere de nós. Ó Senhor, cada um dos Teus filhos que está aqui nesse altar, declarando que todo altar idólatra, tudo aquilo que tem tirado do centro da Tua vontade, eles estão entregando diante do Senhor agora, estão quebrando no mundo físico e no mundo espiritual, declarando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem legalidade sobre a vida deles. E nesse momento agora, ó Pai, onde eles estão reconhecendo que todos esses altares estão sendo quebrados diante da Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha sobre eles agora, e assim como se apoderou de Gideão, se apodere de cada um deles. Encha esses Teus filhos com o Teu Espírito Santo, que o fogo que não ardia mais comece a arder, que a chama, ó Pai, que estava branda comece a aumentar, que a graça, o poder e a manifestação dos dons do Senhor estejam sobre a vida deles, que eles sintam a presença do Senhor e o poder do Senhor, para vencer todas as suas guerras, as suas lutas exteriores e interiores. Que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua graça, o Teu poder, a sabedoria, a revelação do Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um deles agora. Comece a orar ao Senhor já agradecendo e declarando vitória sobre essa guerra que você está vivendo. Diga: Senhor, eu já te agradeço porque o Senhor está me dando vitória sobre essa luta. Eu te agradeço porque o Senhor já vê o futuro, o Senhor já me projetou e o Senhor sabe, ó Pai, daquilo que eu estou vivendo. Eu declaro que nenhum altar mais idólatra está sobre a minha vida e de que o Senhor tem total controle da minha vida. Nesse momento, ó Pai, eu começo a me encher das expectativas, eu começo a me encher novamente de esperança, de gratidão, de amor e de poder, para vencer, ó Pai, as guerras que estavam me travando. Não importa se são centenas de milhares, não importa se os pensamentos contrários virão amanhã, não importa se alguém se levantar contra mim amanhã, o que importa é que o Senhor está comigo. E para que o milagre aconteça, ó Pai, para que o sobrenatural aconteça, eu libero, eu abro as portas do meu coração, para que o Senhor governe, para que o Senhor governe, para que o Senhor governe sobre a minha vida. Em nome de Jesus, comece a agradecer a Ele, porque Ele já te deu vitória. Comece a visualizar você tendo vitória sobre essa guerra. Comece a visualizar o Senhor entregando os seus inimigos na sua mão, você vencendo as suas crises interiores, você vencendo as suas dificuldades financeiras,
a sua dificuldade na sua casa, a dificuldade com os seus pais, a dificuldade com o seu marido, com sua esposa, a dificuldade no seu trabalho, a dificuldade no seu empreendimento. Deus está fazendo nova todas as coisas. Se você crê e recebe, com o coração agradecido a Ele, comece a aplaudir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, assim como Gideão, mesmo depois de ter recebido uma palavra direta do próprio Deus, ele ainda assim desconfiava. Talvez ainda no seu coração não tenha gerado tanta expectativa, na certeza de que essas guerras serão vencidas, talvez hoje mesmo. Gideão também não acreditou quando o próprio Deus estava falando. Algumas coisas precisavam acontecer para que ele começasse a confiar. Se Gideão não mudou de uma hora para outra, com o próprio Deus falando, talvez o seu coração ainda não esteja cheio de expectativa. Para que essa expectativa seja gerada, para que essa esperança, e o pastor ministrou aqui na quinta-feira que a esperança não é só você esperar em Deus, mas é você agir de acordo com o que você espera. Enquanto você trava as lutas aqui no natural, Deus já venceu elas no sobrenatural. Então eu quero declarar que por mais que você ainda não esteja confiando 100%, como Gideão ainda não confiava, Deus já te entregou a vitória. Vai com a força que você tem. Não precisa do novo de Deus. Só vai com a força que você tem. E se você não conseguir, Deus vai travar essa guerra por você e vai entregar a vitória nas suas mãos da mesma forma. Amém? Se você crê e recebe, pode ir voltando para o seu lugar. Ali atrás tem uma placa ali amarela. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez hoje? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Amém? A gente tem uma galera aqui. Tem outra aqui. Tá vendo uma placa amarela lá atrás? Corre lá rapidinho, você vai ganhar um presente. Você vai ganhar um abraço. O pessoal ali vai pegar o seu telefone para orar por você durante a semana, para interceder por você. E com certeza isso vai ajudar você a vencer as suas guerras, as suas lutas. Você não precisa travar essa batalha sozinho. Além do apoderamento do Espírito Santo sobre você, você também recebe uma família para te ajudar nisso. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra que veio direto do teu trono de graça para nós nessa noite. Assim como Gideão, Pai, por vezes nós não enxergamos quem nós somos em Ti. Por vezes nos sentimos esquecidos, por vezes nos sentimos o menor da nossa casa, o menor da nossa cidade, o mais incapacitado. E ainda assim o Senhor não se esquece de nós. E nós temos a plena convicção de que o Senhor pode transformar não só a nossa vida, mas usar a nossa vida para transformar uma nação. Então nós agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos pelo que o Senhor fez nessa noite e que o Senhor vai continuar fazendo durante essa semana. E também pelas vitórias que o Senhor já desencadeou no reino espiritual. Nós te agradecemos pelo teu poder. E com gratidão e alegria nós te aplaudimos. Em nome de Jesus.